vocês. Beleza? Boa aula a todos, pode perguntar pelo chat, vai mandando uma palhinha aí do que é razão, do que é proporção, e daqui a pouco eu entro. Tá bom, beleza. Vai lá. Turminha, ó. Então vamos lá, turma. Ó, razão e proporção. Por que será que no Enem é tão importante a gente estudar isso aí? Primeiro, quando a gente fala de razão, quando a gente está falando aqui de razão, turminha, a gente está falando de divisão. Isso é uma ideia muito importante. A gente está falando de divisão, então é um sinônimo. Quando a gente fala de razão, a gente também tem outro sinônimo, que é relação. Quando a gente está falando de razão, a gente tem que entender que a gente pode falar também que a razão é um quociente, tá? Outro sinônimo aqui para vocês, ó, quociente. Então, matematicamente, a gente tem que transformar. Quando eu falo que a razão de duas grandezas é 1 para 2. Então, por exemplo, você tem a grandeza A e você tem a grandeza B. Então, a razão é 1 para 2. Olha lá. A razão é uma divisão. A razão é uma relação do numerador e do denominador. Então, no numerador vai ter um número, vai ter uma grandeza, vai ter uma incógnita, e no denominador vai ter outra incógnita, outro número. Pode até ser 1 para 1. E aí a razão entre esses dois números é 1. Beleza? Exemplos de razão que a gente tem a escala. Então, eu não estou conseguindo ver a tela toda. Não está conseguindo ver a tela toda? Chega um pouquinho para a esquerda aí que eu acho que resolve. Vê. Às vezes é o chat. Vê se tá bom agora. Melhorou? Quem não estava vendo, melhorou? É que às vezes o chat está aberto. Fecha o chat. Fecha o chat, é isso que eu falo, tem que fechar o chat. Aí fixa a tela, isso. Fecha o chat e fixa a tela. Mas eu já rodei um pouco para a esquerda. Beleza, antes que deu certo. Isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, de escala, turminha, que é uma razão extremamente importante no Enem, todo ano aparece um exercício de escala, a gente está falando de uma divisão do desenho, por exemplo, para o real. Então, quando eu falo assim, ó, a escala de um mapa está na razão 1 para 200. O que significa? A cada 1 centímetro no mapa equivale a 200 centímetros na realidade. Então, aquele 1 centímetro que você olha o mapa quando você abre, equivale a 200 centímetros na realidade. Quando eu tinha lá meus 15 anos, eu ia viajar com meu pai, a gente ia dar uma volta, não tinha GPS, não tinha celular, não tinha computador igual tem hoje. Tinha, mas era na sua casa, não tinha uma tecnologia móvel. Aí meu pai falava assim, ó, vai lá no porta-luva do carro e pega o mapa. Você abriu o mapa, aí você quer ir São Paulo a Bahia. São Paulo a Bahia. Você pegava uma régua, media a distância. Ah, de São Paulo a Bahia tem, por exemplo, 40 centímetros no mapa. E aí você podia usar a escala do mapa. Ah, a escala do mapa é 1 para 200 mil, é 1 para 100 mil. Fazia uma regra de 3, né? No mapa eu encontrava lá, por exemplo, 40 centímetros e queria saber na realidade. X. Tá vendo? Ó, multiplicava em cruz, tô colocando números figurados, tá? Só para você entender que tem praticidade. E resolvia o valor de X. Então, escala é uma razão, né? Velocidade média, quando você calcula em física, que é a variação do espaço pelo tempo, turminha, é uma razão. E a gente pode montar relações, divisões. Quando a gente vê densidade demográfica, PIB, tudo isso são razões que a gente tem que interpretar, que diz respeito, por exemplo, a uma tabela. Às vezes ele te passa uma estatística, um gráfico, e te fala, por exemplo, de vazão, né? A quantidade de água que sai por hora é uma razão. O que muita gente confunde, que vale a pena você perceber,
Qual que é a diferença de razão e proporção? A diferença é simples. A razão é uma relação simples. Agora, a proporção é uma igualdade de razões. Então, por exemplo, A está para B, assim como C está para D. Isso aqui, turminha, isso aqui é uma proporção, é uma igualdade de razões. Então, para você saber bem proporção, você entende razão. E aí você consegue montar probleminhas. Na regra de 3, por exemplo, composta, você pode montar igualdades de razões. Ou na regra de 3 simples. Quando a gente monta isso daí, a gente traduz matematicamente o que está acontecendo. Então o Enem traz muito problema disso daí, né, Tiagão? Eu acho que a lista que o Tiagão fez vai mostrar o que a gente tem que resolver no dia da prova. É isso aí, galera. O metralha está totalmente certo, tá? E nós temos que tomar muito cuidado com esse assunto, tá? Como eu disse para vocês na outra aula, pelos meus estudos, ok? A louça está meio torta, gente, mas não vou perder tempo para ficar meio que arrumando, não, tá bom? Beleza? Vamos deixar assim mesmo, senão... Quer que eu faça a primeira questão aqui com eles já, Tiagão? Quando você se arruma aí? Hã? Só um minutinho. Ó, vamos lá. Galera, o Metralha, ele deu uma bela introdução. Aí, o que ele falou é razão, né? Primeiro, boa noite a todos. Daqui a pouco eu comento algumas coisinhas com vocês sobre a lista, sobre tudo. Mas já vamos emendar para não perder o raciocínio que o Metralha falou. Galera, o que o Metralha falou dá perfeito. Razão. Razão, na matemática, é sinônimo de divisão. E quando a gente está falando de razão, nós estamos falando da divisão de duas grandezas. Por exemplo, eu posso pegar e montar uma razão entre número de homens e número de mulheres. Isso eu estou fazendo uma comparação entre o número de homens e o número de mulheres. Certo? Então eu tenho uma grandeza A aqui em cima e tem uma outra grandeza, um outro conceito aqui embaixo. Como o Metralha falou, no mapa a escala está 1 para 1000. O que representa isso? Que, por exemplo, 1 centímetro no mapa representa 1000 centímetros no real. Ah lá, de novo eu tenho minha grandeza A e minha grandeza B aqui. Se eu estou falando de uma mistura álcool, gasolina, eu tenho a divisão de uma grandeza A por uma grandeza B. Certo? Isso são razões simples. Densidade, massa sobre volume, outra grandeza. Número de habitantes, também, certo? Pode existir uma razão negativa? Se você estiver falando de razão entre números, pode sim. Densidade demográfica, população por área. Então, tudo que você faz uma divisão entre duas grandezas correlacionadas de alguma forma, é o assunto inicial. Certo?
Agora, antes de eu passar a bola para o Metralha fazer o primeiro exercício de razão simples, tem uma diferença entre dois tipos de razão que a galera confunde e erra toda hora. Então, eu quero que vocês prestem atenção nisso daqui. Galera, imagina que eu tenho uma mistura álcool-gasolina no tanque de um carro. E vou pegar números fáceis, para a gente não perder tempo em conta. Tá? O que vai acontecer com essa proporção álcool-gasolina? Vamos supor que eu tenho 3:5. O que isso quer dizer? O que eu escrevi ali? Que num tanque de combustível, eu tenho uma proporção 3:5 álcool-gasolina. Tiago, explica com outras palavras. Por exemplo, eu tenho 3 xícaras de álcool, 5 xícaras de gasolina. Em 800 ml, eu vou ter 3 partes de álcool, 300 ml de álcool, 500 ml de gasolina. Certo? O que quer dizer, então? Olha aqui, ó, voltando lá ao ensino fundamental. Olha o que eu vou fazer nisso e no que eu vou transformar. Galera, o que eu acabei de falar? Que essa proporção 3:5 quer dizer que eu tenho 3 partes de álcool para 5 partes de gasolina. 1, 2, 3, 4, 5 de gasolina. Certo? É exatamente isso que eu estou falando, ó. Certo? Beleza. Como que fica a minha razão álcool sobre o total de líquido do tanque? Como que fica a minha proporção, a minha razão de álcool sobre o total do tanque? Eu tenho 3 partes em 8. 3/8. Como fica a minha proporção de gasolina no tanque total? Ficam 5 partes em 8. Aí, eu quero que você perceba uma coisinha antes de eu jogar de volta para o metralha. Uma coisinha só. Essa razão aqui não é a razão entre os componentes da mistura. Isso daqui é razão entre componentes da mistura. E essas duas aqui são razões com relação ao total da mistura. Certo? O que eu costumo falar? Essa de cima aqui, ó, é a minha receita. Como se fosse a receita de bolo. 3 xícaras de farinha para 5 xícaras de água, por exemplo. Então, eu tenho 3 xícaras de álcool para 5 xícaras de gasolina. Certo? Então, essa é a razão receita. E essa é a razão com relação ao total do tanque. Por que eu estou dizendo isso? Olha o exercício que a galera erra direto. O cara pega para você e fala, num tanque de combustível, a proporção álcool-gasolina, a razão álcool-gasolina é 3:5.
Qual a porcentagem de álcool no tanque? O que a galera faz? Opa, 3 para 5. Olha, tem álcool aqui, legal! Aí a galera pega isso daqui e faz a divisão. 3 dividido por 5. Quanto que dá 3 dividido por 5? Hein? 0,6. Ou seja, a galerinha falaria que a quantidade, a porcentagem de álcool no tanque era 60%. É? 60%? Olha que álcool no tanque. 3/8. Quanto dá 3/8? Alguém que está com calculadora aí, está fazendo rápido. 3 dividido por 8. 0,375. Olha só por quanto você errou. Isso daqui daria 37,5%. Isso daria 60%. Errou pouquinho, né? Errou pouquinho, né? Então, primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Existem 2 tipos de razão. A razão receita e a razão com relação ao total. Geralmente ele vai, por exemplo, te dar essa e pedir essa. Ou ele te dá essa e pede aquela. Tá? O jeito de fazer é esse que eu pus na lousa aqui. É simples assim. É só você entender que você tem uma grandeza em cima e uma grandeza embaixo. Espera aí. Se ele quer com relação ao total, eu não posso ter só gasolina embaixo. Se ele quer a receita entre os componentes, eu não posso ter o total embaixo. Percebe que é só pensar um pouquinho? Ficou claro que existem 2 tipos de razão? Galera, responde aí no chat. Ficou fácil? Ficou claro que tem 2 tipos de razão? Certo? Essa daqui é só fazer a barrinha. Só fazer a barrinha. Agora, dessa daqui para essa daqui, se você tem 3 partes de álcool num total de 8, quanto está faltando? 5. Então, 5 é gasolina. Show? Essa é a parte introdutória de razão. Daqui a pouco eu vou entrar em proporção e diretamente, inversamente proporcional, que é mais 2 ou 3 exercícios do Enem. 2 exercícios ou mais saem daqui. Se você for contar que escala é razão, um monte de coisa é razão, muito mais sai daqui. Beleza? Metralha, tem algum exercício na bala aí já? Tá armado aqui, ó. Primeiro exercício. Partiu, turma. Partiu ou não partiu? Posso ir? Partiu? Estão me ouvindo? Só para vocês saberem, galera, o Metralha escolheu alguns exercícios da lista 1, tá? Para fazer com vocês. Então, ele vai falar o número do exercício, todos que ele falar vão ser referentes à lista 1. Beleza? Então, vai, Metralha, faz aí. Vamos lá, turminha. Então, ó, a lista que o Thiago mandou, o primeiro exercício apareceu lá na CES Gran Rio em 1991. O Metralhinha aqui tinha 5 anos de idade. Prova muito boa da CES Gran Rio. Vou tentar contextualizar para vocês, turma. Você tem um carro que se movimenta a gasolina. E esse carro que se movimenta a gasolina, ele anda 10 km com 1 litro. E o custo da gasolina é de 50 centavos. Então, olha a linha que eu coloquei. Com 10 quilômetros, você abastece com 1 litro e você paga 50 centavos. Beleza, esse é o carro a gasolina. Aí você tem um outro carro que se movimenta a álcool. Esse carro que se movimenta a álcool, ele anda 8 quilômetros com 1 litro. Ou seja, ele anda menos com a mesma quantidade de litros. Quanto será que eu gastaria? Aí eu coloquei aqui, ó, P reais, sabendo que
Eu quero que eles sejam igualmente econômicos. Ou seja, turminha, eu não perca a eficiência. Se você quer que ele seja igualmente econômico, ele quer que seu carro a álcool ande 10 quilômetros com os mesmos 50 centavos. Isso, obviamente, andando 1 litro. Então, você percebe que você tem aqui 3 grandezas, um pouquinho além do exercício. Você tem a grandeza distância, você tem a grandeza litro, capacidade, e você tem a grandeza dinheiro, reais. Essas grandezas do meio aqui, turminha, são iguais para os dois. Só que o primeiro carro, ele faz 10 quilômetros e você paga 50 centavos. Para ter a mesma eficiência econômica, sejam igualmente econômicos, quanto que eu tenho que pagar por litro para andar os 8 quilômetros? Então, aqui é a famosa regra de 3, turminha. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cruz e utilizar as grandezas que eu tenho. Então, a gente tem aqui, ó, 10 vezes P, 10 vezes P, é P reais. Isso aqui vai ser igual, olha lá, a 8 vezes meio. Olha que bonitinho. Então, vamos lá. 10 vezes P, tudo que está multiplicando, passa dividindo. Então, isola o P. O P é o custo em reais do carro a álcool. Turma, 8 vezes meio, tudo isso dividido por 10. Olha que bonitinho. 8 vezes meio é igual calcular metade de 8. Tá com dúvida? Vai pro rascunho, ó. 8 vezes meio, ó. Posso escrever meio? Ah lá. Uma outra razão que explica quanto que é 0,5. 0,5 é 1 sobre 2, ou 5 sobre 10. Que aí, simplificando, é 1 sobre 2. Então, 8 vezes meio é 4, que é a metade. Então, isso aqui é 4 dividido por 10. 4 dividido por 10, turminha, você pode escrever da forma decimal, 0,4. Mas 0,4 o que, metralha? 0,4 reais ou 40 centavos, tá bom? Aqui a gente está falando em reais. Então, percebe o seguinte, para manter a mesma eficiência, sejam igualmente econômicos, o custo para você andar 8 quilômetros tem que ser de 40 centavos. No carro a álcool. E no carro a gasolina? Você já sabia. Era 50 centavos. E isso, turma, a gente encontra lá na alternativa. Deixa eu ver aqui. Alternativa B de bola, é isso, né? Alternativa B de bola. Aí. Alternativa B. Entenderam? Tranquilinho? Tá vendo? Exercícios assim são importantes. Ó, montei relações. Fiz uma regrinha de 3. Top? Tranquilinho nesse? Dúvidas? Alguém tem dúvida? Escreve aí para mim. Dúvida, turminha? Hã? Entenderam como foi feito esse? Tudo ok? Certinho? Exercício bonitinho, tá? Isso te ajuda em química. Em química você vai ver muita regra de 3 também. Então você tem que montar essas relações. E bem tranquilo. Pedir o 3, o 4, o 3 eu tenho aqui também. Eu posso fazer para vocês. Deixa eu ver com o Tiagão como que ele tá aí. Tiagão, você quer tocar o próximo? Ó, Tá aí. se o pessoal entendeu tudo certinho, eu só quero fazer um comentário aí no que o Metralha falou, baseado na razão que a gente falou. Galera, vocês estão vendo a tela dele aí. 8 quilômetros, P reais, 10 quilômetros, 50 centavos. Se você for ver, o que o Metralha está fazendo ali é uma igualdade de razões. É que ele multiplicou em cruz já. Mas você pode montar da forma que você quiser. Passa o 10 para o segundo lado dividindo. Ah lá, fica o 8 sobre o 10. A razão 8 sobre o 10. Passa o meio para o lado de lá dividindo. Fica P sobre 0,5. Então você teria 8 sobre 10 dividido por igual a P sobre 0,5.
Olha lá a igualdade de razões para você ter o mesmo custo. Isso. Aqui, ó. Exatamente. Olha que o Tiagão falou, perfeito. 8 está para 10, assim como o P está para meio. E aí você multiplica em cruz. Como também, galera, você poderia fazer a proporção considerando grandezas diferentes. Você podia falar que o preço P está sobre 8 quilômetros, grandeza preço em cima, grandeza quilômetro embaixo. Assim como o 0,5 estaria para 10 quilômetros. Olha lá o que a gente acabou de comentar. Exatamente. Entendeu? P sobre 8, 0,5 sobre 10. Qualquer uma dessas duas razões, igualdade de frações que o Metralha colocou aí, galera, vai dar aquela formulinha, aquela expressão que ele chegou ali, fazendo o que vocês conhecem como multiplicar em cruz. Na realidade, não existe esse negócio de multiplicação em cruz na regra de 3. A gente fala isso para facilitar, mas o que existe é que você está montando a igualdade entre duas frações, certo? Vocês ficam muito mal acostumados por causa até da química, certo? Que faz isso direto. Então, é um cuidado que a gente tem que começar a perceber. Vocês têm que começar a entender conceito e não simplesmente o método de como você está fazendo. Perfeito. É isso aí, Tiagão. Viu que o exemplo do Metralha bateu certinho com o que eu acabei de falar? Viu ou não? Viu como pode ser solucionado assim? E você pode relacionar. Agora tem, que agora chegou para mim. Beleza. Galera, ficou perfeita essa primeira parte? Vocês entenderam isso daí? Sim. Então, nós já demos um tipo de razão e como transformar elas em igualdade. E eu já falei dos dois tipos de razão que existe. Razão de componentes, a receita, e a razão com relação ao total. Beleza? Agora, Metralha, eu peço para você, se eu não me engano, você tinha separado o exercício de diretamente e inversamente proporcional, né? Sim, já está aqui. O 3 seria legal fazer. É de diretamente e inversamente? Grandezas direta e inversamente. Na verdade, ele é só de inversamente. Ele é só de inversamente. Tudo bem. Então, vai pôr ele na lousa aí, que eu vou dar o conceito aqui e você já entra com o exercício. Pode ir, vai lá. Ó, vamos lá, galera. Nós vimos a razão. Agora, nós vamos começar a transformar isso em proporção, que é o que o Metralha acabou de falar. O preço, aproveitando o exercício do Metralha, o preço sobre 8 era igual a 50 centavos, que é o outro preço, sobre 10. Isso daí é uma igualdade de razões, que se transforma numa proporção. Galera, você vai fazer um bolo. Sei lá, vai 3 xícaras de farinha para 5 xícaras de água. Certo? Só que chegou gente na sua casa. Na hora que você estava fazendo. Você não quer fazer mais uma receita só. Você quer fazer 10 receitas. Gente, você teria que fazer, então, 30 xícaras de farinha para 50 xícaras de água. Ok? Ah, eu quero fazer 2 receitas. Seria, então, 6 de farinha para 10 de água. Certo? Agora, o que eu quero que vocês reparem é o seguinte, galera.
Essa conta dá 3 sobre 5. Essa conta, se eu simplificar, ó, também dá 3 sobre 5. Essa conta aqui, ó, se eu dividir por 2 aqui, dividir por 2 aqui, ó, 3 sobre 5. Ou seja, eu fui montando proporções, fui montando razões onde aquela proporção se manteve. A proporção de 3 para 5. Ou seja, você concorda comigo que esse resultado sempre vai ser igual a esse resultado e sempre vai ser igual a esse resultado porque eu usei a mesma proporção. Agora, qual o menor número que tem ali? Gente, a menor fração, a que não tem mais como reduzir, não é 3/5. Então, isso daqui eu posso falar que é minha proporção, que é minha receita. E isso daqui, ele aparece muitas vezes como K. E quem que é esse K? A constante de proporcionalidade. É um nome que se dá. Certo? Então, isso daqui é a constante de proporcionalidade que nós temos. Sim, para fazer triângulo, você usa demais razão entre triângulos, razão entre áreas, que é o K ao quadrado, razão entre volume, que é K ao cubo. Tudo vem daqui. Não é do além. Esse K aqui, constante de proporcionalidade, não é diferente daquele K do triângulo, que você usa lá em semelhança de triângulo. Não é diferente de quando ele fala que o volume de um sólido sobre o volume do outro é K ao cubo, a razão entre eles. É tudo a mesma coisa, porque você usou a mesma proporção. Então, isso daqui é válido, porque você está usando a proporção. Sim, aquele exercício. Você está usando a proporção. P sobre 8 tem que dar o mesmo resultado de meio sobre 10 para aquilo ser compatível. Começou a ficar claro aonde que usa isso e como isso entra. Ficou claro que o K é a receita entre as duas grandezas. É a menor fração, aquela que não tem mais como simplificar. E dela, você tira quantas receitas você quiser, na quantidade que você quiser. Ficou claro isso daí? Sim ou não? Sim ou não? Vamos que eu tô na energia, tô na vibe. Certo? Beleza? Tá. Agora eu vou fazer uma teoria que vai demorar um tempinho e o Metralha depois vai entrar com mais do que um exercício já na sequência. Ok? Então vamos lá. Vou apagar isso daqui que eu vou precisar da lousa inteira para fazer uma comparação e o Metralha vai ver o tanto que vai ficar fácil para vocês entenderem o exercício dele e ele vai poder complementar no exercício. Eu tenho certeza que ele tem muito que complementar do que eu vou falar agora. Pessoal, imagina que um cara, um senhor, tinha 3 filhos, certo? Esses 3 filhos dele vão receber uma herança de, sei lá, vamos pôr aqui, 100 mil reais. Ou seja, X é o que o primeiro vai receber, Y é o que o segundo vai receber, Z é o que o terceiro vai receber. A soma das 3 quantidades vai dar 100 mil. Legal? Legal. Agora, essa divisão tem que ser feita de forma
proporcional. Proporcional a quem? Às idades. Então, olha só. O primeiro menino, primeira menina, primeiro filho, vai ter aqui 3 anos. O segundo, ó, eu não estou pondo igual, tá? Eu estou pondo 2 pontos. Eu não estou falando que x é igual a 3. Eu estou falando que o menino que vai receber a quantia x tem 3 anos. A criança que vai receber a quantia y tem 5 anos. E o que vai receber a quantia z tem, sei lá, vamos pôr aqui, 12 anos. Beleza? Só que eu quero que isso daí seja feito de 2 formas. Tá? Primeira forma de você calcular. Eu quero que isso seja feito diretamente proporcional. E depois, eu quero que isso seja feito inversamente proporcional. Então é direto e inverso. Beleza? Galera, presta atenção que eu vou mostrar todo o segredo para vocês. Eu cansei de escutar aluno falando, e com certeza aí no grupo tem alguém que aprendeu assim. Eu cansei de falar assim, se for direto, multiplica em cruz. Se for inversamente proporcional, multiplica em linha. A regra de 3. Certeza. Se alguém aprendeu assim, pode pôr eu aí, porque eu tenho certeza que deve ter alguém que aprendeu assim. Diretamente, multiplica em cruz. Inversamente, multiplica em linha. Ah lá. Só que você sabe o que você está fazendo? Não. Você não entendeu o que você está fazendo. Você decorou o que te falaram. Então, olha só, galera. Olha só. Eu sei que uma razão é a divisão entre 2 grandezas. Então, se a razão é a divisão entre 2 grandezas, eu vou ter um traço de divisão. Se eu estou falando de proporção, vão ser igualdades. Né? Isso tanto faz no direto quanto no inverso. Não vai fazer diferença. Porque o conceito é o mesmo, de razão e proporção. Razão é a divisão, proporção são igualdades, dando o mesmo resultado. Né? Beleza? O que eu falei na razão? Uma grandeza em cima. Qual que é a grandeza que você quer calcular? A grana. Então eu vou pôr em cima a grana. Ó, x, y, z. X, y, z. Se em cima eu pus a grana, embaixo vai ter que entrar qual grandeza? Hein? Se em cima eu pus a grana, embaixo eu vou ter que pôr qual? Idade. Porque eu só tenho essas 2 grandezas no exercício. Ok? Só tenho essas 2. E aqui está o segredo do bagulho. O bagulho é doido. Aqui está o segredo. Olha só, presta atenção no que eu vou falar agora e depois você vai anotar isso que eu vou falar, depois que você vê eu fazendo. Ó, diretamente proporcional. Diretamente. Divide direto. Olha lá. Diretamente, divide direto. Certo? E inversamente. Inversamente. Divide pelo inverso. Vamos embora, acabou. Morreu. Game over. Já aprenderam o bagulho. Diretamente, divide direto.
Inversamente, divide pelo inverso. Divide pelo inverso. E aí, para finalizar, galera, não me decepcione, pelo amor de Deus, estou mandando energia para vocês. Se o resultado dessa fração der 10, quanto que tem que dar o resultado dessa fração? Se o resultado dessa fração dá 10, o dessa daqui tem que dar 10, porque é igual. O dessa daqui tem que dar 10, porque é igual. Então, se eu falar que isso daqui dá K, isso vai dar K e isso vai dar K. Então, cada fração dessa é igual a K, que é a constante de proporcionalidade. Certo? Sim, pode. Assim, você pode multiplicar as duas, né? Muita gente aprende assim. Diretamente divide, inversamente multiplica. Porque isso daqui, a hora que você faz a conta, ó, fica x sobre 1, mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso daqui, na realidade, se transforma em 3x. Certo? Ok? Calma, vamos devagar. Certo? Então, ó, isso é o que acontece. Galera, se você chegou até aqui, entendeu que diretamente divide direto, que inversamente divide pelo inverso, acabou seu problema. Porque você sabe que todas as frações são iguais a K. Então, olha que coisa legal. Olha para cá. Ó, eu sei que x sobre 3 é igual a K. Eu sei que y sobre 5 é igual a K. Eu sei que z sobre 12 é igual a K. Galera, eu sei que meu x, então, é igual a 3K. Porque é só eu passar o 3 multiplicando para lá. Eu sei que o y é igual a 5K. E eu sei que meu z é igual a 12K. Eu sei que x sobre 1/3 vai ser igual a K vezes 1/3, que é K sobre 3. Então, ó, isso daqui é igual a K, então o x é igual a K sobre 3. Y sobre 1/5 é igual a K. O y é igual a K sobre 5. Y sobre 1 sobre 12, Z, né? Sobre 1 sobre 12, é igual a K. E o Z é K sobre 12. Certo? Fiz alguma coisa demais, alguma coisa que é impossível de ser feita? Não, simplesmente eu falei que cada fração era igual a K e isolei o x, y e z. Aqui, gente, eu chamei de K1, só para você não achar que é o mesmo K, o item A e o item B. Certo? Pulou uma pergunta aí, eu não vi, daqui a pouco eu leio. Deixa eu só finalizar aqui. Agora, o que acontece? Eu não sei que x mais y mais z é igual a 100 mil. Eu sei isso. Eu sei. Eu sei isso. Eu sei. Então, o que vai acontecer no diretamente proporcional? X mais y mais z é 100 mil. Ó, x mais y mais z é 100 mil. O x é 3K. O y é 5K. O z é 12K. O que eu tenho aqui? Que 20K dá 100 mil. O K vai dar quanto, então?
100 mil dividido por 20. 5 mil? O que significa o K? A proporção, a constante de proporcionalidade. Isso daqui para o diretamente. Gente, e para o inversamente? A mesma coisa. X mais Y mais Z. Deixa eu fazer um traço aqui, ó. Ó, X mais Y mais Z igual a 100 mil. O X é K sobre 3. K1 sobre 3. O outro, K1 sobre 5. O outro, K1 sobre 12. O que eu vou ter que fazer aqui agora? Tirar o MMC. Qual que é o MMC entre 3, 5 e 12? Tiago, eu não sei. Não tem problema. Olha a dica. Olha a dica. Não sabe qual é? Multiplica tudo. Multiplica tudo e depois vai simplificar. Ó, 5 vezes 12, 60. 60 vezes 3, 180. Olha lá, 180. 180 dividido por 3, 60. 60 K1. 180 por 5, 36. É isso? E 180 por 12 vai dar 30? Não. É 15. 15, né? É isso? É, né? É que eu não quero sujar a lousa com continha, mas é, né? 180 por 12. 15. Igual a 100 mil. Galera, daqui sai a conta, ó. 96 mais 10, 106 mais 5, 111 K1. É igual a 100 mil vezes 180. Faz a conta aí para mim. Quanto dá o K1? Vai dar 100 mil vezes 180 dividido por 111. Quanto vai dar? Vamos? Põe aí no chat para mim. Para eu passar a bola para o Metralha. Falta. Metralha, 3 minutinhos eu passo a bola para você, hein? Tô aqui esperando. Tá. 162, 162. 162, 162. 162.162. Certo? Galera, achei os 2K. Ó, olha pra cá que eu vou fazer mais conceitual agora, mas a continha final você faz, pelo amor de Deus, você vai entender o que eu tô falando. Eu não achei o K aqui. Então tem que fazer agora. O X não é 3 vezes o K? 3 vezes 5 mil, 15 mil. 5 vezes 5 mil, 25 mil. 12 vezes 5 mil, 60 mil. Ou seja, o filho de 3 anos ganha 15 mil. O filho de 5 anos ganha 25. O filho de 12 anos ganha 60. Certo? Só para não deixar nada coisa. Alguém que está com a calculadora e não demora não, por favor. Quanto que dá? 162 dividido por 3. (54,054). Isso, pode ser arredondado, tá? 162 dividido por 5.
32,432. É que eu preciso desse número para fazer a conclusão final. E o outro, 162 dividido por 12. 13,513. Galera, reparem, duas coisinhas aqui para eu passar a bola para o metralha. Esse mais esse, soma, deu 100 mil. Dividido na proporção, diretamente. Esse mais esse, sem os arredondamentos, nada, se fizesse número por número, daria 100 mil. Que é o valor que você tinha para dividir. Feito inverso. Quero que você repare duas coisas e pare de falar por enquanto. Ó. Grandão esse K, né? Grandão esse K. A conta era 100 mil. O K deu maior. Pequenininho esse K, hein? Pequenininho esse K. Olha que legal. No diretamente proporcional, como aqui vai ter uma multiplicação, esse K vai ser pequeno. Geralmente vai ser menor que o 100 mil. Na inversamente proporcional, que é uma divisão, esse K é maior. Esse K é maior. Então, diretamente proporcional, K pequeno. Inversamente proporcional, K grande. Diretamente proporcional, barriga da metralha, pequena. Inversamente proporcional, barriga do Tiagão, que sozinho dá uma aglomeração. Certo? Então, isso é a primeira coisa que eu queria que vocês percebessem. Beleza? Segunda coisa que eu quero que vocês percebam. Galera, o filho de 3 anos aqui recebeu 15 mil. O filho de 3 anos, na inversamente proporcional, ganhou 54. Se eu sou o filho mais novo, eu vou querer o quê? Que seja feito inversamente proporcional. Já foi pergunta de vestibular. Já foi pergunta de vestibular. Se você é o filho mais novo nessa divisão, você preferiria que a herança fosse dividida direto ou inversamente? Se eu sou mais novo, eu quero inverso, que eu vou ganhar mais. Para finalizar a história tão falada das setinhas. No diretamente proporcional, galera, eu tenho dinheiro e idade como minhas razões. No inversamente proporcional, eu tenho dinheiro e idade como as minhas grandezas. Não é? Olha aqui a história das setinhas. Galera, se a idade for pequena, o que aconteceu com o dinheiro nesse caso? Quanto menor a idade, menor o dinheiro. Ou seja, quanto maior a idade, maior o dinheiro. Setinhas para o mesmo lado. Ó, setinhas para o mesmo lado. Agora, se a idade é pequena, o que aconteceu no inversamente? O dinheiro é alto. Se a idade é grandona, o dinheiro é baixo. Setinhas para lado contrário. Não é do além. Não é simplesmente diretamente proporcional, os dois são para o mesmo lado. Inversamente proporcional, um é para cada lado. Tem os porquês. É que um você vai multiplicar o K pelo número e o outro você vai o quê? Dividir.
Certo? Ó, a pergunta que fizeram aí antes de eu passar para o metralha. Se tiver diretamente e inversamente proporcional, como é que fica? O que eu estou entendendo na pergunta é que a pessoa perguntou se tiver os dois juntos. Nesse caso aqui, não vai ter. Nesse caso, ou a divisão é de um jeito ou a divisão é de outro. Aonde tem os dois, é quando a gente fala de regra de 3 composta. Que para fazer regra de 3 composta é obrigatório saber isso daqui. Certo? Deixa eu ver só outra pergunta que chegou, Metralha. Você já manda bala. Beleza. Eu me perdi. Em uma prova aberta saindo do Enem agora, eu tenho que explicar que o K é constante de proporcionalidade? Não precisa explicar, não, Nara. Todos eles já sabem que o K é constante de proporcionalidade. Pedro, você entendeu o que eu quis dizer? Que nesse caso não vai ter os dois juntos. O que vai ter é a regra de 3 composta. Eu explico se você quiser, Tiagão, com os dois juntos para ele. Legal. E eu explico. Tinha uma outra pergunta aqui para cima. Que eu perdi. Professor, não estou conseguindo entender inversamente. Laura, aonde que você não entendeu inversamente na minha lousa? Só para a gente terminar isso, para eu passar para o metragem. Lara? Será que ela caiu? Ah, entendeu? Agora ela entendeu. Beleza. Metralha, vai você com o exercício aí, depois eu volto com isso daqui. Beleza, beleza. Ou, Thiagão é monstro, né, velho? Coisa linda de ver, né? Thiagão destruiu agora a lousa perfeita, explicou tudo, turminha. Tudo. Coisa linda de ver. Eu vou tentar agregar para vocês aí conceitos e exercício prático com esse exercício 3. E tira a dúvida do Pedro também. Eu vou fazer dentro desse exercício, que é de regra de 3 simples, inversa, eu faço a composta para ti, tá? Eu vou criar um no meio aqui e vou fazer para você. Então vamos lá, ó. O exercício 3, que está aí na folhinha de vocês, a lista 1, é lá da UEL 1994. Metralinha tinha 8 anos, tá bom? Nasci em 86. Então vamos lá, o exercício é assim, turminha. Imagina que você está numa gráfica, você tem uma gráfica, e nessa gráfica tem máquinas que imprimem certa quantidade de cópias em uma certa quantidade de horas. Então, existem grandezas que eu coloquei aqui. Existe a grandeza máquinas, tá? Existe a grandeza número de cópias, existe a grandeza horas. Então a gente tem 3 grandezas. Será que elas vão se relacionar? Você pode ter 3 grandezas e você faz só a relação entre duas, ou para depois explicar o exercício que o Pedro quer, eu vou relacionar 3 também. Mas nesse caso vai ser 2, porque ele fala assim, ó, se você tiver 5 máquinas, você faz uma certa quantidade de cópias, pode colocar aqui um valor X, e ele gasta 8 horas. Ele está perguntando assim, se você tiver 2 máquinas a menos, ué, se você tinha 5, você perdeu 2, você quer fazer a mesma quantidade de cópias, qual é o tempo que você vai gastar? E aqui eu vou fazer uma observação importante. Qual a observação que eu coloquei aqui? As máquinas têm o mesmo rendimento, turminha. Ter mesmo rendimento é ter a mesma eficiência. Entendeu? Você não vai plugar uma máquina lá, ou vai apertar um botão, ou vai girar, a máquina vai se tornar mais eficiente, vai render mais. Não, você tem que ter a mesma eficiência para você ter o padrão aqui. Percebe o seguinte, ele quer a mesma quantidade de cópia. Então, isso daqui, turminha, você não vai envolver. O que você vai envolver? Só 2 grandezas. É máquina contra a quantidade de hora. Então, pensa o seguinte, ó, você marca a flecha para onde você quiser. Eu vou marcar a flecha descendo. Por que eu vou marcar a flecha descendo? Porque você tem menos máquinas, tá? Você podia marcar a flecha para cima? Pode. Você tem que cravar um sentido aqui. Eu tenho menos máquina. O que vai acontecer com a quantidade de horas? Você vai precisar de mais horas. Por que eu vou precisar de mais horas, Thiago? Meu, tem menos máquina trabalhando e você quer fazer a mesma quantidade de cópias, porque você tem a mesma eficiência nas máquinas, o mesmo rendimento. Então você precisa trabalhar mais, porque você perdeu 2 lá. Então isso aqui a gente chama de grandezas que são inversamente proporcional, tá? O GIP.
grandeza inversamente proporcional, porque uma sobe e a outra desce. E o Tiagão falou, se uma sobe e a outra desce, grandeza inversa, você tem que inverter. Então, como que eu faço? Ó, mantenha onde está a incógnita. Então, você tem 8 dividido por t. 8 dividido por t. Ó, vou montar agora a nossa proporção. Se é inverso, essa daqui é inversa, então você crava que é inversa, inversamente proporcional. Você tem que inverter. Em vez de 5 sobre 3, você põe 3 sobre 5, que é o que o Tiagão falou. Inversamente proporcional, você vai dividir pelo inverso. Mas dividir pelo inverso é já inverter direto. Você já vai lá e pá, inverte. Agora, o que aconteceu? Multiplica em cruz. Quando você multiplica em cruz, você vai ter 3t é igual a 40. Olha aí. Tudo que está multiplicando passa dividindo. Então, beleza. O t vai ficar igual a 40 dividido por 3. Agora, presta atenção. Estou falando de hora. 40 dividido por 3, você pode escrever 39 terços mais 1/3. Concorda comigo? Essa fração aqui eu abri com o mesmo denominador. Para quê? Para perceber que 39 sobre 3, turminha, é a mesma coisa que 13 horas. Então, essa máquina fica 13 horas e 1/3 de hora. Mas 1/3 de hora, 1 hora é 60 minutos. Então, 60 minutos dividido por 3 dá 20 minutos. Então, 13 horas e 20 minutos você vai precisar. Tá vendo? Ó como deu mais tempo que você precisa fazer ou precisa ter, porque você tem menos máquina. Entendeu a ideia? Tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Fizeram alguma pergunta? Vocês estão me ouvindo? Eu estou mutado? Eu estou mutado? Ah, não, tá certo? O Tiagão tá mutado. Ah, que bom. Olha que susto. Sei que não tava. Vocês entenderam esse exemplo, turminha? Pegaram essa ideia? Tudo bem? Entenderam? Escreve para mim. Eu vou ensinar agora a regra de 3 composta para vocês. Vê se vocês entenderam. Foi top? Top? Tudo certo? Beleza? Fica aí, calma que eu vou usar esse mesmo exercício que vocês vão entender, tá? A alternativa aqui, ó, é a alternativa C, tá? Põe aí, alternativa C. Não entendeu na parte da divisão de horas, Ana? Então vem para cá, ó, de novo. De novo. Você tem 5 máquinas que faz uma certa quantidade de cópias em 8 horas. Se você tiver 2 máquinas a menos, ou seja, 3 máquinas, e você tem a mesma quantidade de cópias que você tem que fazer em um certo tempo T, o que você tem que pensar? Se você tem menos máquinas, ó, flechinha para baixo, menos máquina, você precisa de mais tempo. Então, como que você monta? Você deixa congelado onde está a incógnita. Ó, imagina que tem um traço de divisão aqui. Então, 8 está para t. E como a grandeza é inversa, você não vai reproduzir 5 para 3. Você vai reproduzir 3 para 5. Inversa inverte. Aí é só você multiplicar em cruz e isolar o tempo. Entendeu, Ana? Era essa a dúvida? Na parte da fração? Ah, aqui na parte da fração? Tá, na parte da fração. Você não tem 40 terços? 40 terços? 40 terços é 39 mais 1, não é? Embaixo do mesmo denominador, que é 40 terços de hora. Então, o que eu fiz? Eu abri para perceber que você tem 13 inteiros de hora aqui, ó. 13 inteiros de hora, que é 39 sobre 3. E esse 1/3 de hora, ó. 1/3 de hora é 1/3 de 60 minutos. 1/3 de 60 minutos é 20. Entendeu o que eu fiz? Sara, foi? Entendeu? É, cara, ou às vezes a internet aqui, turminha, eu vou dar uma melhorada. Eu só peço um pouco de paciência, que amanhã eu vou trocar minha internet. A internet está oscilando, mas eu tô saindo de 35 mega, vou para 120 mega. Semana que vem vai estar bem estabilizado e vai parar de oscilar, tá? Eu sei que a qualidade cai um pouco, é que a minha internet tá meio bamba aqui, que eu tô só com 35 mega. Amanhã vem o cara da net aqui, eu vou trocar um modem, tá? Peço desculpa para vocês aí, mas
Eu vou melhorar para vocês aí, fica tranquilo. A resolução. Coloca cabo de rede. Ajuda muito. Mas o duro que eu gravo com o celular, né? O senhor deu dividir 24 por 5 e deu a resposta. Não entendi. Professor, eu dividi 24 sobre 5. Por que 24 sobre 5? Aí foi sorte, meu. Cuidado, não faz isso não, hein? Como identificar se vamos usar diretamente ou inversamente no exercício? Boa, Laura. Laura, eu vou aprofundar. Como que você identifica? Você compara duas grandezas. Sempre você vai comparar a grandeza onde está a incógnita com a grandeza onde estão os números. Você tem que fazer a pergunta. Mas se eu tiver menos máquina, o que vai acontecer com o tempo que eu tenho disponível? Tem que aumentar. Então, se uma sobe e a outra desce, é inverso. Agora, quer ver eu transformar indiretamente e inversamente? Então, os dois que o Pedro falou. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar a resposta aqui. Ó. Posso apagar? Como identificar isso usado? Entendeu, Laura, o que eu falei? Você tem que fazer a pergunta. Será que se eu tiver mais horas de trabalho durante o dia, o que vai acontecer? Tem que fazer a pergunta entre a quantidade de horas e a quantidade de máquinas. Agora eu vou transformar esse exercício indiretamente e inversamente. Presta atenção. Presta atenção. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Vou apagar aqui. Que é o que o Pedro tinha feito. Suponha que o exercício esteja assim agora, que bom, que bom. Deixa eu melhorar a qualidade um pouco. Espera aí que tá meio ruim agora. Só segura um pouquinho aí que eu já começo. Vê se melhorou. Quase. Deixa eu dar uma melhoradinha aí. Acho que dá para ir agora, né? Manda bala. Vem cá, Presta atenção. Agora o mesmo problema. Só que eu vou colocar um número de cópias diferente. Você tem 5 máquinas que fazem 2 cópias em 8 horas. Tá, cópias deve ser... Pensa que é um negócio muito grande, muito gigante. Então, com 5 máquinas, você só faz 2 cópias e 8 horas. Agora, você perdeu 2 máquinas. Essas 2 máquinas, você quer fazer agora 4 cópias e quer saber qual é o tempo. Então, vamos lá, Você perdeu máquinas, você tem menos máquinas. O que você vai precisar? Mais tempo. A gente já sabe que quando a gente compara essa grandeza com essa daqui, ela é inversamente proporcional. Então, marca inversamente proporcional. Agora, presta atenção. Se você tem mais cópias, marca a flecha para um lado, por exemplo. Você tem mais cópias. Mais cópias. O que vai acontecer? Você não precisa de mais tempo? Mais cópias, você não precisa de mais tempo. Está vendo que é diretamente mais cópias, de 2 para 4? Você precisa de mais tempo. Então essa daqui é diretamente proporcional. Pronto. Você tem as duas grandezas, inversamente e diretamente, no mesmo problema. Como que você faz? Você faz o seguinte. Você põe aqui, 8 está para T. E eu falei para você, não mexe onde está a incógnita. Aí você faz as devidas modificações. Se é inversamente proporcional, você troca. 3 sobre 5. Você não tem 5 sobre 3? Troca. 3 sobre 5. Vezes sempre. Agora aqui é diretamente proporcional. 2 sobre 4. Então você mantém. O que é diretamente proporcional, você mantém na fração, igual você botou aqui. O que é inversamente proporcional, você troca. E aí você multiplica. Se tivesse mais grandeza, você faria a mesma coisa. Você ia multiplicando em sequência e vendo o que é inverso e o que é direto. Então, antes de você resolver, você faz a pergunta. Eu tenho mais cópias, você precisa de mais horas trabalhadas. Então, estou comparando duas. Não mistura, turma. O que muita gente mistura? Compara as 3 ao mesmo tempo. Não dá certo. Compara onde está a incógnita, a variável, o problema, o valor desconhecido, com a outra grandeza. E depois você compara a incógnita, onde está a variável, o valor desconhecido, com a outra grandeza. E vê se sobe ou desce na mesma direção. Metralha, no primeiro exercício que você fez, a condição de ser igualmente econômico é a mesma coisa que ter a mesma constante de proporcionalidade? No primeiro exercício, não. Maria Eduarda, a condição de você ser igualmente econômico... Não, igualmente econômico
Ah, você está dizendo o primeiro exercício. Aquele que deu 0,4, não é isso? Sim, sim, é. É, O valor das duas frações vai ser igual, Maria Eduarda. Então, como o valor das duas exatamente. frações é o mesmo, ele é o K. Isso. Exatamente isso. Beleza? Ó, enquanto o metralha apaga aí para pôr o próximo exercício, eu vou fazer um outro aqui, igualzinho ele fez ali, só para fixar a mente de vocês. Acabei de inventar um aqui. Perfeito. Entenderam esse, pessoal? Vê se o pessoal entendeu. Esse aqui tranquilo? Foi? Ô, Sara, eu não vi o exercício 3 ainda, não lembro ele de cabeça. Daqui a pouquinho eu vejo. Tranquilo? Aí você pode terminar, tá? Só para terminar, você pode resolver, ó. Simplificar, corta aqui, ó. 4 dá 1, simplificou. E aí você vai isolar o seu T. Então, o seu T vai ser igual a 20 dividido por 3. 20 terços de hora. Aí faz aquele esquema. Para você saber os minutos, você tem 18 terços de hora mais 2 terços. Olha aí. Então você tem 6 horas e 40 minutos, tá vendo? Então, em 6 horas e 40 minutos, você faz 4 cópias usando 3 máquinas. E aí, Tiagão, curtiu esse? Curti. Sara, volta para mim aqui, galera. Enquanto o metralha apaga lá. Sara, dá para fazer por K, sim. Todos dão para fazer por K. O 3 dava porque são duas incógnitas só, porque o número de cópias era o mesmo. Nesse segundo exemplo que o metralha falou, já vai ficar muito difícil usar o K. Tá? Por quê? Você tem diretamente e inversamente proporcional junto. Vira uma confusão e não dá, que era aquela pergunta que o Pedro fez. Ok? Nesse do jeito original, daria sim. Porque são só duas grandezas. Mas envolvendo mais grandezas, igual eu pus aqui agora, eu não aconselho. Tá? Galera, desculpa, eu fiquei meio perdido aí, que caiu minha conexão aqui. Minha internet é super boa. Só que tá eu dando aula, minha esposa é tutora de um curso superior, está dando aula também, e minha filha está vendo desenho no celular. E aí eu acho que superlotou. Aí eu caí e fiquei meio perdido. Aí eu não sabia o que o Metralha estava fazendo. Galera, olha isso aqui, ó. Vou inventar número. Imagine que 10 funcionários, trabalhando 8 horas por dia, durante 10 dias, realizam uma produção de 1.000 peças. Eu quero saber quantos dias 15 funcionários, trabalhando 6 horas por dia, realizarão uma produção de 1.500 peças. Certo? Então, ó, na regra de 3 composta, que envolve o inverso e o direto junto, que era a pergunta do Pedro, que envolve os dois ao mesmo tempo, a primeira coisa que você tem que fazer é montar essa tabelinha com os dados do problema, igual o Metralha fez aí. Primeira coisa que você tem que fazer. Tá? Então, lá no texto vai estar escrito 10 funcionários, 8 horas por dia, 10 horas, 1.000. Faz a tabelinha. Esse é o exercício certo do Enem. Faz a tabelinha. Beleza? Agora, olha só a minha dica para resolver isso. É a mesma coisa que o Metralha fez, só que eu começo um pouquinho diferente. Tá? Galera, ó, eu pego aonde está a minha incógnita, ó, eu pego aonde está a minha incógnita e deixo ela sozinha do lado da equação. Olha lá,
10 sobre x. Ah, eu quero pôr x sobre 10. Pode colocar. Eu estou falando como eu gosto de fazer. Tá? Agora, olha o que eu faço, galera. Olha para cá. Esquece horas por dia e esquece número de funcionários. Ó. Só tem agora dias e produção. Eu vou supor, ó, se eu tenho mais dias para produzir, ó, eu tenho mais dias para produzir. Eu vou produzir mais ou menos? Responde para mim. Se eu tenho mais dias para produzir, eu vou produzir mais ou menos? Mais. Certo? Olha só que eu esqueci essas daqui, ó. Sai fora. Vai embora. Só estou pensando nessas duas. Ok? Setinha para o mesmo lado? Então, fração para o mesmo lado. Você não colocou essa fração 10 sobre x? Então, eu vou colocar essa fração 1000 sobre 1500. Foi? Foi essa primeira parte? Setinha para o mesmo lado, fração para o mesmo lado. Agora, ó, vamos lá. Vamos lá. Esquece produção agora. Esquece número de funcionários. Se eu tenho mais dias para trabalhar, eu preciso trabalhar mais ou menos por dia? Menos. Se eu tenho mais dias para executar um trabalho, eu posso fazer menos por dia. Certo? Ó, setinhas diferentes, fração inversa. Ó, eu tinha colocado 10 sobre x a minha base. Como essa e essa setinha deram diferentes, o que eu fiz? Inverti a fração. Certo? Agora, falta o último. Se o número de dias é grande, se eu aumento o número de dias que eu tenho para fazer alguma coisa, eu preciso de mais ou de menos funcionários? Menos. Eu tenho mais dias, eu posso trabalhar com um número menor de pessoas. Ó, setinha com relação à base. Diferente. Fração diferente. Certo? Cada negocinho desse daqui se chama fator multiplicativo ou fator de influência. Cada um tem uma influência no resultado que vai dar. Galera, acabou o problema. Acabou o problema. Agora você faz aqui a multiplicação em cruz e continua a conta. Certo? O que eu queria mostrar é como que eu faço a análise aqui em cima. É igualzinha do metralha, idêntico. A única coisa é que eu fixo onde está a minha incógnita e começo a fazer análise sobre ela. O metralha fez a análise da esquerda para a direita. Está na mesma. Certo? Foi só mais um exercício para fixar, porque esse é um exercício da sua prova. Beleza? Top, 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 top. Foi, gente? Fala comigo aí, pelo amor de Deus. Então tá bom. Beleza. Metralha, vai pro seu próximo aí enquanto eu apago o meu aqui. Vamos aí, turma. Ó, bora fazer o 11. O 11 é da hora, hein? 11, ó. FAAP. FAAP. 1997. Por que eu acho ele legal, turminha? Envolve razão, envolve escala, envolve um sisteminha, uma substituição. E aí vai. Deixa eu ver se a qualidade tá boa da minha visão aqui. Vocês vão me falando aí, turminha. Vê se a qualidade tá boa. Deixa eu ver aqui. Que às vezes dá uma certa oscilada. Tá boa? Tá? Tá boa, né? Beleza. Então, beleza. Ó, então vem para cá. Ó. Imagina que você tem um terreno, tá? Um terreno retangular, comprimento C, largura L. Ele diz, é um comprimento retangular.
Ele diz que a relação entre a largura e o comprimento é de 4:7. Escreve matematicamente aqui, turminha, ó. Razão da largura para o comprimento é de 4/7, tudo bem? Ele diz no enunciado, ó, tá escrito aí, ó. A largura e o comprimento de um terreno retangular estão na razão de 4/7. Admitindo-se que o perímetro do terreno vale 66 metros. O que é perímetro, turminha? Perímetro, ó, misturou com geometria. Perímetro é o contorno, é a soma dos lados. Ué, um retângulo tem mesmo lado da direita e mesmo lado da esquerda, mesmo lado de cima, mesmo lado de baixo. Então, comprimento em cima, comprimento embaixo. Largura da direita, largura da esquerda. Então, você tem 2C. Então, você tem 2L. Isso é igual a 66. Tá vendo? Ó? Então, aqui, turminha, a gente tem um sisteminha de duas equações e duas incógnitas. O que eu sugiro? Isola uma e substitui na outra. Mas antes de você fazer isso, olha o que você pode fazer. Divide tudo por 2. Essa segunda equação aqui. Por que você pode dividir tudo por 2? Porque todos os termos aqui são múltiplos de 2. Então, divide por 2 aqui, ó. Divide por 2 aqui. Divide por 2 aqui. O que vai acontecer? Você pode pensar que o comprimento mais a largura vale 33 metros. Comprimento mais a largura vale 33 metros. E aí, aqui você pode multiplicar em cruz. Ó. Multiplica em cruz. 7 vezes a largura é igual a 4 vezes C. Qual que é a pergunta dele? A pergunta dele não é a largura deste terreno? Então, se ele quer a largura do terreno, o que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar o C. Ó. C é igual. Tudo que está multiplicando, passa dividindo. 7/4 de L. Então, o comprimento é 7/4 da largura. Ô, Metralha, para mim a sua lousa está cortando. Chega um pouquinho para a esquerda a câmera. Mesmo com o chat, está cortando. Vê. Melhorou? Tá bom. Melhorou, melhorou? Top. Melhorou mesmo? Top. Agora, turminha, o que eu vou fazer? Ó, você tem o C aqui, tá vendo? Olha o C aqui. Aí. Substitui. Ué, substitui. O que você vai fazer? No lugar do C, você põe 7/4 de L mais L. Isso é igual a 33. Olha que bonitinho. Agora aqui você pode fazer a MMC, ó. Quando não tem nada embaixo é 1. Quando não tem nada embaixo é 1, tá vendo? Dica que eu dou. Igual o Thiagão dá as dicas, dica que eu dou. Turma, MMC de 1 e 4 é 4. O que você pode fazer? Multiplica tudo por 4, ó. Multiplica todos os termos por 4. Por quê? Você vai cancelar o denominador, ó. 4 vezes 7/4 de L. Você vai cancelar esse 4 com esse 4, sobra só 7L, né? Então, ó, 7L mais 4L, que é 4 vezes L, é igual a 4 vezes 33. Ó, nem vou fazer a conta, ó, vou deixar 4 vezes 33. Você já vai perceber por quê. 7 mais 4 não é 11? 11L é 4 vezes 33. Turma, olha aqui. 33 é múltiplo de 11. É 3 vezes. Aí. Simplifica. 4 vezes 3, 12. Olha aí. 12 metros é a largura. Se você quiser saber o comprimento, põe aqui, ó. Se você quiser, se não precisa. Põe o 12 aqui. 12 por 4, 3. 7 vezes 3, 21. Comprimento é 21. Só para conferir. Beleza. Entenderam, turminha? Esse foi aí. Da hora? Nara? Foi? Narataço é o nome dela. É isso aí, Thiagão. Beleza. Galera, ó, rapidinho aqui, eu sei que muitos de vocês já estão com fome, com sono e tudo mais, mas eu preciso fazer mais um exercício. Eu acabei de ter uma ideia aqui que eu vou melhorar as coisas, tá? Se você não souber o LMC, multiplica tudo embaixo, que depois vai cortar de algum jeito. Faz com ele multiplicado, para quem perguntou aí. Ó, eu não quero estourar muito tempo, mas eu preciso fazer... sim, daqui a pouco
Oi? Não entendi aqui o que vocês estão falando. Peraí. Ah, tá bom, beleza. Só que eu preciso fazer um outro negócio aqui. Eu vou fazer um negócio que agora é um negócio de ouro, na minha opinião. O que eu vou fazer agora é para fechar a aula com chave de ouro. Só que não fechar a aula, não deu tempo tudo que eu queria fazer. O Metralha tinha separado mais exercícios para fazer com vocês e eu queria dar mais modelos. Eu vou fazer uma coisa diferente. Sabe o que eu vou fazer? Sábado a gente tem aula marcada, que seria porcentagem. Esquece porcentagem, porcentagem eu vou começar terça-feira. Sábado eu vou fazer com vocês uma aula de exercício e mais modelos dessa lista. Certo? Ok? Então, eu acho que fica melhor para vocês. Vamos combinar o horário? Pode ser sábado às 9? Pode ser sábado às 9 da manhã? Eu estou perguntando porque eu sei que tem gente do Brasil inteiro, às vezes tem fuso horário e pode dar problema. Pedro, aí depois você assiste a gravada, eu deixo gravado, vai ser só exercício. Então, ó. Mas aí você vê a gravada, tudo bem. Vocês podem trazer exercício da lista para eu fazer. Eu vou fazer outras coisas, tá? Beleza, Matheus. Então, marcado, daqui a pouco eu vou pôr lá no grupo o horário dessa aula que ficou estipulada extra, ok? As aulas, Júlia, são de terça e quinta às 19h30, e tem algumas que são aos sábados. Eu vou mandar de novo o planejamento embaixo para você ver a programação. Certo? Isso. Isso era uma coisa que eu queria falar antes de fechar com chave de ouro, tá? Aguenta aí a fome. Segundo, galera, as listas de exercício, quem abriu, são imensas. Uma tem 100 exercícios, a outra 58. Eu até cheguei a falar nos grupos aí. Por que essa lista é tão grande? Tiago, você quis judiar? Não. Sabe o que eu fiz? Tinha 900 exercícios. Diz que caiu em todos os vestibulares do Brasil inteiro. Eu olhei um por um. E selecionei esses 158 aí, que é o que pode aparecer. Tem muitos repetidos. Tem muitos repetidos. Por exemplo, você pega um exercício que eu acabei de fazer aqui, deve ter uns 10 dele. Você pega um exercício de escala que o Metralha fez, deve ter uns 10 nas duas listas. Então, o que eu aconselho você a fazer? Pegou uma das listas, começou a fazer. Chegou num que é igualzinho a um que você já fez e você não teve dificuldade, pula e vai para o próximo. Repete modelos daqueles modelos que você ficou com dificuldade. Certo? O que eu quis deixar ali é o seguinte: você fez um tantão de exercício lá já. Eu te pus todos os modelos ali com resolução embaixo, a maioria. Se você lê o exercício, você pode ir lá na resolução e ver, puta, realmente, eu saberia fazer. Nossa, aqui tem uma pegadinha, não saberia fazer. Quanto mais você treina, mais você fica afiado. E por que é grande essa lista? 30% do Enem. 30%. Como a de porcentagem da semana que vem também é enorme, porque é mais 20% praticamente da prova. Então, em duas listas, são 50% da prova praticamente. Agora, as outras listas vão ser bem menores. Por isso que esses dois assuntos são os dois primeiros. São os mais importantes em termos de número de questões, certo? E eu estou te dando aí 3 meses para você ir estudando ele até no Enem. E tirando dúvidas. Entenderam? Não precisa me xingar, porque eu não quero que ninguém largue o curso regular que está fazendo para estudar só por esse curso. Pelo amor de Deus, vocês têm muitas obrigações aí. Esse curso é uma coisa extra.
certo? Então, vocês têm que saber dosar o que você tem do dia a dia para fazer com as matérias. Beleza? Entenderam? Dá um ok aí para mim. Tá. Terceira coisa que eu quero fazer, e vou fazer o modelo mais importante, na minha opinião, da aula de hoje. Adorei vocês no chat hoje. Um ajudando o outro, fizeram uma pergunta, o outro já respondeu embaixo, debateram o exercício. Muito legal. Dentro do respeito, dentro da amizade, um respeitando a limitação do outro, um respeitando a dificuldade do outro, sabendo que o outro estava com uma dificuldade agora, mas amanhã pode ser você. Foi muito legal. Se ajudem. Tá certinho. Gente, eu dou muita aula, tem horas que eu não consigo ajudar imediatamente. Então, se ajudem. A solidariedade. Eu vi várias pessoas falando, nossa, a aula é hoje? Não, é amanhã. Nossa, me passa o link de novo. Passou. Continuem se ajudando. Isso é interessantíssimo. Estudos foram feitos, você aprende muito mais quando você está conversando com alguém e falando com alguém. Certo? Então, olha só, Metralha, vê se você concorda comigo que esse exemplo aqui é para fechar com chave de ouro. Manda a bala aí, meu. Eu tenho um tanque. Tanque. De volume V. Vixe, esse é brabo, hein? Tá? Esse é parte dos monstros mesmo, hein? De volume V. Eu tenho uma torneira A aqui que sozinha enche esse tanque em 10 horas. Tá? Vou falar que me enche o tanque em 10 horas. E esse daqui, uma torneira B, enche o tanque sozinho em 8 horas. Certo? A minha pergunta é: em quanto tempo eles encherão o tanque se as duas torneiras estiverem ligadas juntas? A minha pergunta é: em quanto tempo as duas torneiras juntas encherão esse tanque? Tem alguma coisa me dizendo que esse exercício vai cair esse ano? Eu estou com esse exercício na cabeça faz 4 dias. Tá? Então tem alguma coisa me dizendo que isso daí vai aparecer para vocês. Galera, faça por razão. Ó, a torneira A, ela tem uma vazão que é volume por hora, por tempo. Se eu dividir o volume do tanque inteiro pelo tempo que a torneira A demora para encher, eu estou achando aqui qual que é o volume por hora. Certo? Como se fosse uma velocidade da torneira A. Agora, a torneira B, o que acontece? Ela enche o tanque numa velocidade V sobre 8. Volume por hora. Certo? Tudo bem? Agora, eu quero as duas juntas. Se eu quero elas juntas, eu vou fazer a minha vazão total. Qual que seria a minha vazão total se eu quero as duas juntas? Essa põe V sobre 10 por hora. Essa põe V sobre 8 por hora. Juntas, vai ser velocidade de uma mais velocidade da outra. Isso é um quê? É um quê? Tá? Então, a total é a soma delas. Tudo bem?
Primeiro passo, acha por unidade de tempo. Segundo passo, acha global. Como as duas estão jogando água, é a soma. Certo? Vamos supor que a torneira A estivesse jogando água e a torneira B estivesse tirando água. Aí seria V sobre 10 menos V sobre 8. Certo? Viu como fica fácil? Se as duas estão ligadas juntas, soma se as duas estão enchendo. É só achar a vazão por hora. Tiago, mas a pergunta foi o tempo que elas encherão juntas. Então, olha que legal. Eu sei que em 1 hora, essa é a velocidade delas, a vazão, em 1 hora. Isso daqui é o que enche em 1 hora, em uma unidade de tempo. Vezes o tempo que eu preciso, vai me dar o volume. A minha velocidade vezes o tempo me dá o volume que eu quero. Não é isso? Galera, olha só. Isso daqui vai ficar o quê? Ó. Multiplica aqui embaixo, ó. Como se fosse tirar o mínimo. 10 vezes 8. Isso dividido por isso dá 8. 8V. Isso dividido por isso dá 10. 10V. Igual a V. Ó, 18V. Tá? Eu quero fazer diferente, que vocês vão ver onde eu vou chegar. Vou fazer variante numérico primeiro. 18V sobre 80 vezes T é igual a V. Passa esse multiplicando e esse dividindo. T é igual a 80V sobre 18V. Ó. O T vai dar quanto? Divide por 2, 40 nonos. 40 nonos de hora. É que eu inventei os números. Tá? Volume, ó. Volume. Certo? Ó. Beleza? Então, ó. Beleza? Então, olha só. O que você tem que fazer? Achar por unidade de tempo. Tiago, me dá outro exemplo? Dou, mas daqui a pouco. Olha o que eu vou deduzir agora para vocês. Ó, olha para cá, hein? Senão você vai se perder. Usa aqui, ó. Esse 80 era 8 vezes 10. E quem que era o 18 que deu aqui embaixo? Não é 8 mais 10? Olha que legal. Olha que legal. Chama isso daqui de T1 e isso de T2. No lugar do 10, eu vou pôr T1. E no lugar do 8, eu vou pôr T2. Olha que legal. Olha que legal. Se você tiver duas torneiras enchendo ao mesmo tempo, você pode pular essa conta inteira se você quiser. Se for nesses moldes. É só você fazer o produto do tempo dela dividido pela soma. Era só eu fazer 10 vezes 8 dividido por 10 mais 1. O produto dela soma.
Eu poderia pular tudo isso. Mas por que eu poderia pular tudo isso? Porque eu deduzi isso para vocês. Tiago, funciona para 3 torneiras? Não. Funciona para 80 torneiras? Não. Essa formulinha aqui, produto sobre a soma, só vai funcionar para achar o tempo de 2 torneiras enchendo juntas. Juntas. Se você perguntar assim, Thiago, você gosta de usar aquilo? Quem é meu aluno já sabe a resposta. Não. Não gosto. Tá? Thiago, o que você gosta de fazer? Eu gosto de deduzir. Tá? Eu gosto de deduzir. Júlia Lopes, por que deu 8 mais 10? Aqui, Júlia? 18, ó. Ó, vem daqui, ó. 8 volume mais 10 volume, dá 18 volume. Certo? Júlia Lopes. Beleza? Qualquer coisa ela responde aí. Para finalizar, vamos fazer um outro exemplo? Ó, o último exemplo disso daqui. Por que o 80 ficou em cima? Porque aqui, ó, passou multiplicando. E aqui passou dividindo. Certo, Letícia? Vocês entenderam esse modelo de exercício, gente? Isso, seria isso, Pedro. Isso. 3 enchendo seria isso. Por que eu somei essas duas razões? Porque esse é o volume por hora que a torneira A coloca. Esse é o volume por hora que a torneira B coloca. Então, se eu quero as duas juntas, Maria Eduarda, eu tenho que saber o quê? Quanto que as duas estão colocando de água juntas por hora. Foi? Certo? Galera, olha como funciona isso sempre. Só vou apagar esse pedacinho aqui, ó. E aí, chega por hoje. Ó, imagina que eu tenho um shopping, aqui é o térreo, aqui é o primeiro andar. A escada rolante leva uma pessoa daqui até aqui em 2 minutos. Não, vamos pôr aqui 2 minutos. Certo? A pessoa andando com a escada desligada demora 5 minutos. Certo? A escada rolante sozinha leva em 2 minutos. A pessoa andando sozinha demora 5 minutos. Se a escada rolante estiver ligada e a pessoa também andar em cima da escada, qual o tempo que demorar? Gente, não é a mesma coisa? Ó, eu tenho uma distância a ser percorrida. Qual que é a velocidade da escada? A distância sobre o tempo. Qual que é a velocidade da pessoa? A distância sobre o tempo. Se as duas vão fazer isso juntas, a velocidade total é d sobre 2 mais d sobre 5. Faz a conclusão final. A velocidade total vezes o tempo gasto vai me dar a distância que eu quero. Isso vai cortar, igual aconteceu ali, e vai ficar a mesma coisa. Agora, se você é uma pessoa que gosta de fórmula, tem facilidade com isso, esse exercício é igualzinho, ele é o modelo das torneiras, só mudou o quê?
o enunciado. Só isso que mudou. Só enunciado. Você gosta de fórmula? Você pode fazer direto, né? Ah lá, eu não falei que é produto sobre a soma? Produto sobre a soma. Esse tempo vai dar 10 sobre 7 minutos. Ficou claro esse modelo? Claro esse modelo? Claríssimo? Ó, então só recapitulando para a gente falar tchau. Metralha tá aí ainda, né? Ô, Ah, tá me beleza. ouvindo? Tô. Ó, nós fizemos exercício de razão simples e eu dei a teoria. Metralha fez o exercício e eu dei a teoria. Fiz um exercício explicando o que é a proporção direta e inversamente proporcional. Metralha fez exercício. O Metralha fez o exercício da regra de 3 composta. Eu depois fiz um também. E aí, o Metralha fez um de escala e eu fiz esse modelo da torneira. Vocês têm noção tanto de modelo que foi feito hoje? Mais a aula de sábado de exercício que eu vou fazer com vocês. Eu não sei quantos vão poder assistir, né? Porque é no sábado. Mas espero que bastante. E se for 2, um aluno, nós vamos fazer do mesmo jeito. Ficar trocando ideia junto. Certo? Então, eu acredito que a gente conseguiu ajudar vocês. O que vocês acharam? Ajudou aí a ter uma primeira base disso daí? Ajudou? Obrigado, Lara. Ótima aula, demais. Braia, você é lindo, Braia. Tudo bem, gente? Beleza. Metralha, despede deles aí que eu já me despeço deles em seguida. Ô, tá bom. Ô, obrigado então, gente. Valeu, Tiagão. Top, aula show. Obrigado, turma, quem ficou com a gente até o final. Ó, coraçãozinho para vocês aí, tá bom? Batendo forte, ralando junto com vocês aí. Mantenham o foco, eu que agradeço. Espero vocês aí semana que vem, na terça-feira lá às 7h30, pra gente continuar nossa missão aí com vocês. Valeu? Um abraço, então. Vai lá, Tiagão. Valeu! Metralha, obrigado pela ajuda, pela participação, por se disponibilizar a estar com a gente, tá? Quando eu falei que eu ia montar esse projeto, o Metralha foi um dos primeiros a falar, tô dentro, vou ajudar, certo? Galera, eu vou pôr no grupo depois, mas muitos aí já sabem que eu já coloquei no grupo. Quarta que vem tem surpresa. A primeira surpresa. Me pediram no chat e eu já fiz. Quarta que vem, o professor Marcelo de Química, top dos top, vai conversar com vocês cerca de 1 hora sobre o que cai de Química no Enem. Eu falei que ia ter surpresa, que não era só matemática. Então, olha só. Sábado, aula de exercícios. Terça, aula de porcentagem. Quarta, aula do Marcelo para falar o que cai no vestibular de Química. Quinta, porcentagem de novo. Recheado de coisa para vocês. Tá? Então, tamo junto. Obrigado pela presença de vocês. Até sábado. E valeu! Tchau! Falou, turma! Tchau, gente!